Boa noite, Tá no ar, Angola. né? Boa tarde, bom dia, mundo. Saudações conforme a vossa localização geográfica. Hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos de um tema bastante pertinente, um tema muito atual, é, um assunto que vai mudar a vida de todo mundo, de todos os angolanos, de toda a África e de todo o universo. Hoje estamos a falar com o engenheiro Pedro Francisco. Engenheiro Pedro, seja bem-vindo ao mundo das vias do bens. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que o engenheiro passou o dia? Passei bem o dia, graças a Deus. Muito obrigado também por terem me formulado o convite e está de parabéns também o Vias do Bens, não é? Porque sei que há muita gente que está à espera, com muita expectativa desse live. Então, Muito, muito bem, muito bem, muito bem. ok. Estou aqui a escrever o tema: as vantagens da tecnologia 5G para a economia angolana. Para a economia angolana. A primeira pergunta: quem é o Pedro Francisco? Ok, Pedro Francisco é, em primeiro lugar, cidadão angolano, engenheiro de telecomunicações, formado na Universidade Independente de Angola. E, bem, também tive formações fora do país, como na China, na França e outros países. Trabalhei como engenheiro no projeto Smile da Tanzânia também. Eu fui o elemento que instalei, ou fizemos o projeto Smile na Tanzânia. Foi um dos primeiros elementos a trabalhar na tecnologia 3G quando o país, após o país sair da guerra, não é? Aquela fase ali, então nós fomos recrutados por uma empresa multinacional e tivemos um treinamento fora do país e depois daquele treinamento iniciamos a implementar os projetos que o país precisava. Havia um determinado projeto que era denominado Oil Credit Project, em que a China dava tecnologia no país e o país dava petróleo para a China. Então, fomos nós que implementamos esses projetos e fomos nós as primeiras pessoas a se formar na China. E, posteriormente, viemos para cá, para Angola, e estamos aqui a trabalhar, a dar o nosso máximo para a economia e para o desenvolvimento do país. Olha, meus parabéns, engenheiro Pedro. Sim, senhora. Olha, já tô a ficar topando logo nesses 2 minutos. Sejam bem-vindos a todos, sejam Obrigado. bem-vindos à nossa live. Olha, tá, já, esses 2 minutos já deu para sentir que vamos ter aqui uma grande live de muito conhecimento. Estamos a falar com o engenheiro que começou a sua formação superior, ou fez a sua formação superior na Universidade Independente de Angola, uma universidade de referência no nosso país, e depois fez várias formações na China, trabalhou em outros países, como a Tanzânia, implementação de tecnologia de telecomunicações, e vai passar hoje um bocadinho daquilo que é a sua experiência em termos de tecnologia 5G. Boa noite, Shana Gurgel. Boa noite, seja bem-vindo. A Shana diz que é a primeira vez dela na live. Olha, Shana, essa vai ser a primeira de muitas. Esperamos que assim seja. Graças a Deus, hoje estás aqui na nossa live. E as outras 9 pessoas, as outras 12 pessoas que também estão a assistir a live e ainda não se pronunciaram, eu vou dar boas-vindas para essas pessoas. Sintam-se à vontade a fazerem as vossas questões. O engenheiro Pedro está aqui para responder essas questões. Bonga Pedro Kiala, muito boa noite. Hoje estamos a falar das vantagens da tecnologia 5G na economia angolana. Engenheiro Pedro, o que é a tecnologia 5G? É a primeira pergunta que eu me fiz. Olha, perdemos o engenheiro Pedro por alguns instantes, mas isso nunca foi problema, nunca será.
Estou aqui a tentar comunicar com o engenheiro. Essa é a tecnologia 5G. O engenheiro já voltou. Alô, sim? Engenheiro, Ok. isso faz parte, essa saída Sim, faz parte da tecnologia 5G, não é? essa aqui ainda não é a tecnologia 5G. Ok. Engenheiro, a primeira pergunta que eu me fiz é: eu estou habituado a ouvir 3G, agora 4G. O que é a tecnologia 5G? Ok. A princípio, falando da tecnologia 5G, seria um pouco vago simplesmente se nós falássemos só da tecnologia 5G. Mas nós vamos iniciar a falar um pouco das tecnologias de telefonia móvel, não é? As tecnologias de telefonia móvel, elas começaram com a primeira geração. Primeira geração significa First Generation, por isso é denominado 1G. Essa 1G iniciou nomeadamente na década 80, foi denominado porque essa tecnologia simplesmente, ela transportava simplesmente voz, mas como havia muita demanda e também essa tecnologia havia poucos recursos para que os usuários se alocassem nessa mesma tecnologia, o débito era muito baixo também, e houve necessidade de se passar para uma outra tecnologia que foi denominado assim segunda geração, second generation, e foi denominado assim a segunda geração, que é a 2G, nos anos 90. Depois dali, a necessidade também foi aumentando. Essa segunda geração foi denominado assim porque ela, em vez de trazer simplesmente só voz, as pessoas já conseguiam mandar mensagem, já conseguiam mandar alguns trechos de mensagem e também já tinha tendência para irmos à internet, ou seja, foi a fase da digitalização. Ao sair da primeira geração para a segunda geração, estamos a entrar na fase da digitalização. E, posteriormente, o tempo foi passando, a necessidade também aumentou, as pessoas foram pedindo mais recursos das tecnologias, e foi dali que surgiu, então, a terceira geração, que é Third Generation of Mobile Technology, das tecnologias móveis, que denominadamente nós chamamos de 3G. A terceira geração da tecnologia móvel, ela traz consigo internet, traz consigo voz, e por ali conseguimos também, com a terceira geração, mandarmos mensagem de voz e fazemos videoconferência. Mas também a demanda foi tão grande que esses serviços já não eram tão suficientes para suportar os usuários, para suportar a locação e havia necessidade de ir para uma outra tecnologia que foi denominada assim a quarta geração. Na verdade, a quarta geração é a tecnologia da revolução das tecnologias móveis. Ela veio para revolucionar as tecnologias móveis. Se formos a ver, ela veio para revolucionar a tecnologia móvel. A quarta geração, ela é baseada praticamente em redes IPs. É possível, a partir da quarta geração, nós fazemos transmissão de dados por vídeo, e também na quarta geração nós temos um débito muito alto. Por ali nós chegamos até os 100 megabits por segundo em downlink e 50 megabits por segundo em uplink, ou no sentido descendente. Mas como havia também necessidade de implementação de outros serviços,
Foi assim que existe uma instituição denominada 3GPP. Essa instituição é a instituição que ela padroniza todos os, ela estabelece a especificação técnicas para padronizar as tecnologias móvel da família GSM. Foi dali que esta instituição especificou a quinta geração, os padrões da quinta geração. Por que os padrões da quinta geração? Por que foram para a quinta geração? Porque na quarta geração, os recursos não são suficientemente adequados para as exigências de hoje. Hoje, as tecnologias estão a exigir a internet das coisas. Internet das coisas é que fez com que passasse a 3GPP, padronizasse a quinta geração. E, normalmente, passando de uma geração para outra, são praticamente 10 anos, conforme fiz a descrição. E hoje estamos na quinta geração. As empresas praticamente estão a fabricar os equipamentos para, posteriormente, entrar em uso comercial. Na verdade, os equipamentos já existem, já estão praticamente quase todos fabricados, e só falta darem a licença para que essa quinta geração entre em uso comercial. Muitas das operadoras no mundo já aderiram equipamentos da quinta geração e também já existem dispositivos para conectar a esta rede da quinta geração. Muito bem, engenheiro Pedro, muito certeiro nas suas palavras, sabe o que diz. É um engenheiro que o país espera contar com ele, com esse conhecimento todo, esse background que o engenheiro tem relativamente às tecnologias da informação. Engenheiro, diga-me uma coisa. Era mesmo preciso termos a quinta geração? Qual é a diferença que existe entre a quarta e a quinta geração? O que é que Angola vai poder fazer na quinta geração que ainda não faz com a quarta geração? Bem, Angola, na verdade, em termos de tecnologia, nós temos recursos suficientes para fazer muito mais do que aquilo que tem sido feito. Nós usamos muito pouco aquilo que são os recursos que as tecnologias oferecem. Nós temos muitos recursos para termos muito mais do que nós temos atualmente. Ora, nós temos as nossas operadoras, muitas das nossas operadoras, eles aderiram há pouco tempo à quarta geração. E estou a crer que nós ainda não exploramos nem pelo menos 30% ou 40% daquilo que são os recursos que a quarta geração tem. Ainda não exploramos, ainda falta muito que se explorar para os recursos da geração. Os recursos são: a quarta geração é uma geração que aloca uma largura de banda muito alta. E, bem, as operadoras, na verdade, elas têm esse serviço, mas nós temos dificuldade de aceder a esse serviço por causa daquilo que nós chamamos, os preços são muito altos para as pessoas aderirem a esses serviços. Hoje temos muita dificuldade para a adesão desses serviços mesmo, mas elas existem, elas estão ali, só falta a criação de política de forma que o país podemos usufruir daquilo que nós temos. Sim, Gero, mas me diz uma coisa. Já que as nossas operadoras aderiram há pouco tempo à quarta geração,
nós gostaríamos de saber quais são as valências que a quarta geração trouxe, que os outros países já beneficiam e que nós ainda não beneficiamos por qualquer motivo. Ok, as valências são... As valências são o seguinte: nos outros países que aderiram à quarta geração, eles conseguem ter, a partir desta tecnologia da quarta geração, eles conseguem ter o sistema triple play, que é televisão, internet e voz. Apesar de que nós aqui também temos, mas nós temos porque por via de fibra óptica, não temos por via por vias de tecnologias sem fio. Podemos ter isso, mas os preços são muito caros. Os outros países, então, eles podíamos ter isso, telefone, calma aí. Estás a me dizer que podíamos ter telefone, voz, internet por meu sistema wireless, por exemplo, é isso que está a dizer? Sim, por meu sistema wireless podemos ter isso, sim. Por meio do sistema wireless. Voz, telefone, sim. Voz. Na verdade, o avanço das tecnologias sem fio, das tecnologias wireless, eles estão aí basicamente em paralelo com as tecnologias com fio. O que aconteceu com a quinta geração? Numa tecnologia fibra óptica, nós podemos transportar informação nas ordens dos gigabytes por segundo. Mas anteriormente, na primeira, segunda geração da tecnologia móvel, nós não conseguíamos, não havia recursos suficientes para transportar via wireless ou via sem fio informações que chegam até 1 gigabyte por segundo. Mas hoje, com a quarta geração, você já consegue transportar uma informação de 1 gigabyte de um ponto até ao outro ponto via wireless. Uma das vantagens é essa, é evitar o cabo e usar os mesmos recursos que nós estaríamos a usar via cabo, podemos usar via sem fio. Ah, é? Está percebendo, não é? Sim, podemos usar via sem fio. Hoje a quinta geração chega até nos 20 gigabytes por segundo. Podes transportar, as operadoras vão conseguir transportar de um ponto para outro 20 gigabytes por segundo, que é muita informação que se pode transportar por via sem fio. 20 gigas por segundo sem fio? Sem fio, é a quinta geração, vamos chegar até ali. A quinta geração foi padronizado para chegar até 20 GB sem fios. Olha, o Antônio, que é a Zizua Nogueira, faz aqui uma pergunta pertinente. Engenheiro, me diz uma coisa. Eu viajo por Angola toda, e nesse momento nem sequer vivo em Luanda, e tenho uma pergunta a fazer. Sim. A gente, quando viaja, tem muitos pontos sem rede, só telefone. Nós estamos aqui a falar do sistema triplo, né? Vocês estão o nome técnico, triplo e depois não sei o quê. Nós só voos, a zona que não temos voos, triple play, né? A zona que nem voz você tem. Sim. Quer dizer que aí nem o 2G chegou. Isso já nem é 1G trabalho... chegou. Ok. Isso já é trabalho... Okay. Isso já é trabalho da casa isso já é trabalho de casa das operadoras. As operadoras precisam expandir o seu sinal. As operadoras precisam cobrir o próprio país, o próprio país com estas tecnologias. E normalmente as operadoras todos trabalham por via comercial, são comercial. Eles
só vão instalar um determinado equipamento, uma determinada tecnologia, se ali existir cliente, se ali existir recursos, se ali existir seres humanos, se ali existir pessoas interessadas a usufruírem desses recursos. Caso não, como tem sido nas vias do país, ao andar, mesmo de carro, temos muita dificuldade em aceder até vós, porque as operadoras não investiram naqueles locais. As operadoras não investiram naqueles locais. Mas o Significa Estado, que, engenheiro, o Estado quando não um tem. dia as operadoras... Não, o Estado precisa também criar políticas para que... Na verdade, o que é que nós temos? Nós sabemos que só temos em Angola 2 operadoras de telefonias móveis, só temos 2. E em que uma das operadoras, ao implementar a tecnologia da 4ª geração, cometeu um erro que até hoje nós pagamos, nós como cliente, nós como cidadão pagamos isso. Cometeu um erro que até hoje nós pagamos. Essa operadora, o sinal de voz não é muito bom, e os serviços também não são serviços de qualidade. Por quê? Porque quando nós saímos da terceira geração para a 4ª geração das telefonia móvel, existe um órgão que padroniza, que diz, olha, as operadoras já podem comprar a tecnologia da 4ª geração e podem iniciar a comercialização. Uma dessas operadoras do país pegou equipamentos da 4ª geração de um dos vendedores, que por sinal é um dos vendedores de um dos países asiáticos, e comprou esse serviço sem a prévia autorização de que esses serviços estariam em uso comercial. Gastou milhões de dólares por esse projeto. E quando foram fazer os testes, aquilo não funcionou, porque não estava ainda garantido a padronização. Se hoje vier uma operadora dizer que, olha, eu estou a vender equipamento da 5ª geração, estou a vender serviço da 5ª geração, eu vou negar esse serviço, porque ainda não foi autorizado em fazer uso comercial de equipamentos da 5ª geração. Mas, em contrapartida, as operadoras na Europa, e acho que nós também aqui em Angola já temos uma operadora que já está preparada todo o cenário para receber a 5ª geração. Na verdade, o que é a 5ª geração? A 5ª geração ele vai funcionar em paralelo com a 4ª geração, aumentando assim maior qualidade de serviço, aumentando também maior adesão aos usuários. Para termos uma noção, a 4ª geração é possível, a partir da 4ª geração, termos numa célula, ou nesse local onde nós chamamos na antena, aquelas antenas que nós temos visto ali pela cidade, vermelho ou laranja e branca. Aquelas antenas são as antenas que servem os usuários. A 4ª geração, numa antena daquele, consegue alocar 3.500 usuários. 4ª geração. A 3ª geração simplesmente conseguia alocar 120 usuários. Vê a diferença? Não sei se está a me perceber. Uhum. 120 usuários agora. Então, mas usuários em termos de quê? 120 usuários em termos de voz. Em termos de voz, para estar desalocado em termos de voz, 120 usuários simultâneos. Se o 121 quiser entrar para falar, vai dar interrompido. Por isso é que muitas das vezes, quando tentamos ligar para alguém, o sinal está interrompido. Significa que aquela célula ou aquele setor está ocupado. Quando um dos usuários sair ou deixar de falar, então, é dali que vais poder entrar. Muito bom. Mas para a 4ª geração já é diferente.
para a quarta geração, consegue-se alocar 3.500 usuários em simultâneo. Agora, vê a diferença abismal que tem entre a quarta geração e a quinta geração. Para a quinta geração, consegue-se alocar até 1 milhão de usuários. Essa é a vantagem. E dali é que vai surgir a internet das coisas. Por quê? Porque numa determinada área, acho que não chega a 1 milhão de usuários. Então, esses recursos vão ser ocupados por usuário de telefone, vão ser ocupados por outros tipos de usuário, como uma geleira, você vai poder ligar a internet, o teu telefone, o carro, tudo que é físico será possível ligar à internet. Então, foi desenhado a quinta geração para que tudo que existe aqui na Terra seja ligado à internet. Tudo que existe aqui na Terra será possível ser ligado à internet. E ser controlado tudo. Muito bem. Quer dizer que, como vamos ter a possibilidade de, em determinado local, ter mais usuários, ali a internet pode ter internet para tudo. Até as coisas têm cobertura para ter acesso à internet. Sim, tem internet para tudo. Para as coisas, para as pessoas, para tudo mesmo. E a quinta geração foi adotado também um sistema até de transporte. Se o teu carro, a tua viatura tiver ligado ao sistema da quinta geração, você vai conseguir decifrar a velocidade que o outro utente traz, a velocidade que você leva e o percurso que você faz. Então, essas são uma das valências também da quinta geração. Alocação de maiores recursos, alocação de maiores usuários, maior dispositivos com maiores quantidades, porque os dispositivos para a quinta geração, eles vão estar na ordem dos bilhões. Na verdade, os da quarta geração estão na ordem dos milhões. A quinta geração vai alocar mais de X bilhões de usuários numa determinada rede. E ali vai ter possibilidade ter possibilidade de tudo que existir, tudo que for físico, ser integrado na internet. Muito bem. Muito bem. Estamos a conversa com o engenheiro Pedro Pedro Francisco, uma conversa bastante agradável, muito esclarecedor, o engenheiro, sim senhora. Engenheiro, sim senhora, está de parabéns. Estamos aqui a aprender sobre tecnologia 4G, 1G. Só porque eu, por exemplo, fui à Unity a semana passada, engenheiro, e vi lá um modem é 4G, o outro é 3G. Isso tudo é igual, 4G, 3G, tudo é internet. Afinal, não é igual. Não é igual. Não é. Tem diferença na velocidade, porque os canais que usam 4G são totalmente diferentes. A modulação que usa o 4G também é diferente. Por isso é que ela aloca maior recurso para a internet. Com 4G vais conseguir chegar até os 100 MB. Isso se pagares profile de 100 MB, pode chegar até 100 MB. 100 megabits por segundo é muita internet, é muita velocidade. Para terem uma noção, fui numa das operadoras de internet que temos no país. Fomos fazer um contrato de 4 MB, terem uma noção, 4 megas por segundo dedicado, 4 megabits por segundo de internet, está no valor de 250 mil kwanza mensal. 4 megabits por segundo. Já imaginou 100 megabits por segundo? Engenheiro, nós normalmente convertemos isso em giga. Como é que esses 4 megabits por segundo vai se converter em giga? Não, esses megabits por segundo é a velocidade, é o débito. Ok, eu posso ter, por exemplo, um plafond, é o débito. Por exemplo, de 2 GB, mas com pouca velocidade.
posso ter 2 GB, mas com muita velocidade. É isso, né? E isso que as operadoras dificilmente esclarecem nos clientes. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu vou comprei 10 mega ou 10 giga. O 10 giga não é a velocidade que estás a comprar, não é a velocidade. 10 giga, quando falas em 10 giga, são os recursos que tens para o armazenamento ou o download das informações que tiveres. Suponhamos que se comprares os 10 GB hoje e baixares 10 vezes ou 3 vezes o Titanic hoje, os 10 GB também termina. Por isso é que as pessoas dizem que a net da Unitel não demora, porque é mais rápida, né? Sim, por quê? Porque quando usamos o 4G, o 4G usa uma largura de banda muito maior em relação ao 3G. 3G, a largura de banda é mais estreita, a largura de banda do 4G é uma largura de banda larga. Então, significa que se tiveres a usar 4G com uma largura de banda muito larga, as tuas informações vão fluir muito mais rápido, porque a tua largura de banda é larga e, em contrapartida, terás mais possibilidade de gastares o teu saldo com facilidade. Agora, quando comprares e usares por 3G, aquilo é largura de banda estreita, o canal também é estreito. Quando baixares alguma informação, vai ver que a internet está muito lenta. Nessa lentidão, pode levar a tua internet a usares 2, 3, 4, 5 dias. Por quê? Porque estás a usar largura de banda estreita. E nessa largura de banda estreita, então vais ter dificuldade de ter acesso a alguns vídeos, dificuldade de ter acesso mesmo a alguns sites que são um pouco pesados, e ali, por causa do canal que estás a usar. Por causa do canal que estás a usar. Muito bom, engenheiro. Vamos a responder as questões. Já estamos entrar na reta final. Tem algumas questões. O primeiro, o Antônio pergunta: engenheiro Pedro, uma vez que no país temos nas operadoras móveis com dificuldades de cobertura 2G, 3G a nível do país, qual é o seu ponto de vista a nível de negócio com a implementação de 5G? Qual é o ponto de vista a nível de negócio na implementação de 5G? Yeah. O 5G trará muito negócio, mas também os negócios que vai trazer para o 5G vai depender das políticas que o Estado implementar. Hoje, o nosso país, nós não temos praticamente comércio eletrônico, que é uma das áreas que poderia alavancar muito a economia do nosso país, o comércio eletrônico, bem controlado pelo Estado, daria muito, mas muito. E o 5G é uma das plataformas boa para fazer comércio eletrônico. Comércio eletrônico é o que, engenheiro? Comércio eletrônico é, suponhamos, não é? Eu tenho uma determinada empresa e faço vendas, entregas online. E essa empresa é registrada. Hoje não temos quase nenhuma legislação que permita fazer comércio eletrônico legal, via legal.
há ali comércios que nós vimos no Facebook, né? E pronto, aquilo não é comércio eletrônico legal, aquilo não é comércio eletrônico, não é. Comércio eletrônico tem que ser legal. O Estado tem que criar políticas para que as pessoas possam fazer comércio eletrônico. E também esse comércio eletrônico, com uma internet da quinta geração, as pessoas fazem negócios sem problemas nenhum. Desde que sejam certificados, desde que tenham autorização, e as pessoas fazem negócios sem problema nenhum. O Braulio Passos, boa noite, Braulio. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Podem fazer as vossas questões. O que dizer da 6G? Já existe alguma previsão dessa geração? Conforme dizia no princípio, que normalmente as gerações têm uma durabilidade de 10 anos. A primeira geração é dos anos 80 até os anos 90, a segunda dos 90 até 2000, a terceira dos 2000 até 2010, provavelmente, a quarta do 2010 até o 2020, estamos em 2020, seria a data ideal para ser lançado a quinta geração seria este ano, mas por conta do Covid-19, eu acho que as instituições afins para fazerem o lançamento oficial da quinta geração ainda estão um pouco apreensivos por causa disso, mas, na verdade, já foi autorizado que as operadoras podem comprar equipamentos de quinta geração e estão a ser fabricados, só falta autorização para uso comercial. A sexta geração provavelmente virá daqui a 10 anos. Se não estou em erro, daqui a 10 anos teremos a sexta geração, mas não teremos assim muitas necessidades para termos já a sexta geração, porque ainda temos que consumir os recursos que temos na quarta geração, que hoje as nossas operadoras têm muita dificuldade de nos dar serviço da quarta geração e precisamos posteriormente consumir os recursos da quinta geração, que também ainda não foi lançado o uso comercial, e a sexta geração temos que esperar. Temos que esperar. Tá bem. Porque ainda existe muito recurso a ser consumido. Osvaldo Rhodes, boa noite. Engenheiro Pedro, quais são os grandes riscos que a tecnologia 5G pode causar ao meio ambiente? Ok, essa pergunta é boa, é um pouco intencional. Ok, acho que muita gente foi ouvindo foi escutando sobre os problemas que a quinta geração traz em relação à pandemia que o mundo está a passar, que é o Covid-19. Para dizer a verdade, não há nenhuma prova científica de que a quinta geração contribui para o aumento da pandemia Covid-19. Na verdade, o que aconteceu? Aconteceu que certos países, como países da Europa e alguns países da Ásia, foram os primeiros a fazerem os testes dos equipamentos da quinta geração. Já fizeram os testes estão feitos e está tudo ali a correr tudo muito bem. E então associou-se esses testes que foram feitos, associou-se com a pandemia, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o lançamento da tecnologia da quinta geração. Engenheiro Elden Zuzi Domingos, boa noite. Engenheiro, o 4G LTE em Angola funciona apenas a nível de serviço de dados. Os serviços de voz é feito com tecnologia 3G. Volte é serviço de voz com 4G. Infelizmente, não foi implementado nas nossas operadoras. Qual é o comentário que o engenheiro faz nessas afirmações do Elden Zuzi Domingos? Ok. Na verdade, a tecnologia 4G ela foi desenhada basicamente para dar. Uma vez que uma operadora quiser adicionar voz a essa tecnologia, tem que ter
equipamentos associados a essa mesma tecnologia. Normalmente, as operadoras já têm equipamentos associados à voz. Então, vamos pegar o equipamento que é de dados, que traz a quarta geração, associam a um AMS, um equipamento que permite ter voz, e ali associam o 4G com esse equipamento, e ali vai ter voz, ou vamos ter voz e dados em simultâneo. O Helder ainda diz, a nossa economia ainda não tem capacidade. Sim. Diz que a nossa economia ainda não tem capacidade para explorar todos os serviços disponibilizados a nível do 3G e 4G. A título de exemplo, apenas 30% da rede 3G em exploração. Engenheiro, o que é que se passa então? Nós não estamos a explorar as tecnologias? Sim, na verdade não. Na verdade não estamos a explorar a tecnologia, e até porque nós temos problema de levar a sério os projetos. Temos problema. Eu me lembro, uma das operadoras do país, o Estado injetou muito dinheiro nessa operadora, em que foi instalado uma tecnologia também é da quarta geração, denominada WiMAX. Essa tecnologia é muito boa, que atualmente em certos países ainda funciona, e funciona muito bem, mas em Angola foi implementada essa tecnologia com todos os recursos suficientes para nós usarmos até hoje. Mas o que aconteceu? Por não levarmos as coisas a sério, o projeto pagou-se, o Estado pagou todos os recursos, esse projeto funcionou por um período de tempo e deixou de funcionar por simplesmente negligência. E acho que foi por ali 50 milhões de dólares esse projeto. E deixou de funcionar por negligência. Um dia que alguém vir me perguntar qual é essa negligência, eu vou lhe falar, mas pronto, é só em off. Deixou de funcionar por negligência nossa, dos angolanos na gestão do projeto. É, exatamente isso. Engenheiro Pedro, estamos já no pico, na reta final. Engenheiro, o que é que a Angola pode aproveitar? Sim. Ok. Para melhorar alguns serviços, para melhorar no desenvolvimento da nossa economia com a implementação ou com o surgimento da tecnologia 5G. Eu quero que o engenheiro me diga, olha, a tecnologia 5G pode nos permitir o governo ganhar isso, o governo fazer isso, o governo desenvolver isso. As nossas indústrias poderão estar assim, as nossas riquezas X podem ser mais maximizadas com isso. É isso que nós queremos ouvir nos últimos 8 minutos que nos faltam. Ok. Sobre a implementação da quinta geração na economia de Angola, existem vários cenários para a tecnologia 5G criar impacto na economia nacional. Mas esses cenários são dependem basicamente, intrinsecamente, do aumento da qualidade de serviço nas operadoras. As operadoras precisam aderir à tecnologia 5G primeiro, para que isso funcione. As operadoras precisam aderir à tecnologia 5G. E também o Estado precisa, por outro lado, não tem como o Estado precisa aumentar o número de operadoras no país, apesar de que já temos ali, entre aspas, a terceira, a quarta operadora que estão ali a tentar também, mas o Estado precisa aumentar o número de operadoras no país para que também, não é, aquilo que nós ou que as pessoas possam fazer seja algo real. O que a quinta geração traz? A quinta geração traz muita coisa e muito benefício para um determinado país. Nós ainda temos problema de integração das instituições. As instituições estão desintegradas por falta de tecnologia.
As instituições deveriam estar integradas, intrinsecamente integradas. A quinta geração ajuda também o desenvolvimento da agricultura. A quinta geração pode ajudar o desenvolvimento, pode ajudar a interligação, a integração de todas as instituições. A quinta geração ajudaria a nossa educação em termos de educação à distância. Poderíamos ter educação à distância sem nenhum problema, mas com isso o Estado deveria também fazer a sua parte, não é? Que é a diminuição dos custos, porque atualmente a internet ainda é muito caro. Nós não teríamos problema de hoje os nossos filhos voltarem para a escola com essa pandemia se nós tivéssemos que usar todos os recursos que existem em Angola. Para dizer e para informar, nós em Angola temos cabos submarinos, temos informação suficiente para dar internet em toda a África Austral. Temos isso, mas como é que esses recursos não, até agora, até o momento, esses recursos não chegam até no cidadão, não chegam até nas instituições, não chegam. Então, só precisa simplesmente de política. Nós, atualmente, o país tem consórcio com um cabo chamado, denominado Monet. Esse cabo esse cabo de fibra óptica submarina é da Google. Nós temos a Google aqui nesse país. Significa que nós teríamos recursos suficientes para ter aulas online. E o nosso filho não teria necessidade de ninguém voltar na escola enquanto essa pandemia ainda está ali no ar. Mas hoje, por falta de boas políticas, então esses recursos estão ali nas operadoras. Para dizer que existe uma operadora em que no período pós-guerra instalou-se uma tecnologia chamada ADSL, que essa tecnologia está ali, ninguém usa, ninguém mesmo usa. Agora me pergunta por que não usam? Não usam porque essa tecnologia ADSL usa cabo coaxial. Não tem cabo coaxial para sair de uma central dessa operadora até a minha casa. Não existe. Por quê? Porque um negligente não aceitou comprar esse cabo. Ou seja, pegou o dinheiro dos cabos coaxial, meteu no bolso e ali está. A tecnologia está ali, a tecnologia até a tecnologia não degrada, a tecnologia não apodrece, mas a tecnologia está ali, ninguém usa. É muita internet que essa operadora tem, mas está ali, ninguém usa. Então, nós só precisamos, o país só precisa pessoas sérias, no lugar certo, para fazer os projetos sérios e chegar até ao cidadão. Um projeto só é sério e é bom quando chega até ao cidadão final, até ao consumidor final. Agora, quando me dizes que és um gestor de projeto e não consegues entregar os serviços até o consumidor final, eu não sei que tipo de gestor de projeto somos hoje, atualmente no país. Então, nós temos problema de gestão de várias ordens. Por isso é que temos ali a segunda geração, quase que não usamos também os recursos acima dos 50%. A terceira geração não usamos os recursos acima dos 50%. A quarta geração nem se diz, acho que ainda nem usamos 5%, que são os recursos da quarta geração. Atualmente, está ali, será lançado o uso comercial da quinta geração. Angola vai comprar, Angola gosta de coisas recentes, vamos comprar, mas não vamos usar. É isso, engenheiro. O Hugo Vaz de Souza manda um abraço a partir de Portugal. Seja bem-vindo, Hugo. Hugo, obrigado, Hugo é meu colega, foi meu colega, trabalhamos junto na Nokia. Hugo, um abraço. Pronto, aqui só bate saudade já. Helder Jesus diz, a 5G irá trazer grandes desafios a nível do nosso país e do governo. É necessário transformar nossa economia informal, segundo o INEM, Instituto Nacional de Estatística,
situa-se em 70%. Em economia formal, com base no amplo programa de digitalização da economia. Desta forma, teremos um Estado mais eficiente, menos burocrático e mais receitas para o Estado. Zuzi, está aí falando da política, mano. Carlos Ramalhoso Armando pergunta: a falta de um satélite influencia muito na qualidade da nossa internet? Quais os ganhos com um satélite? Boa pergunta, Carlos. Boa pergunta. Essa questão é muito pertinente. Essa questão é muito pertinente e muito boa. E eu até já me deparei com essa questão por várias vezes. E alguém me perguntou qual é o benefício que o satélite traria para o cidadão final, para o cidadão comum. Qual é o benefício que o satélite traria? Bem, eu digo que não traria muitos benefícios para o cidadão final. Não traria muitos benefícios. Na verdade, o satélite, o objetivo do satélite era cobrir, ou é cobrir, as áreas mais recônditas, as áreas de difícil acesso que nós temos no país, temos por ali muitas áreas de difícil acesso, então o satélite seria para cobrir aquelas áreas de difícil acesso. Como é que essas áreas seriam cobertas? Supomos que temos uma operadora, o satélite ia beneficiar muito, mas muito mesmo as operadoras. Temos uma operadora que quer chegar até no Coabazós, num local muito distante, e não tem como chegar por via fibra, nem tampouco link de rádio, porque a distância é muito alta, o link de rádio normalmente tem uma distância de 50 quilômetros, e ali já não consegue passar por ali, está padronizado isso. Supomos que essa operadora quer mandar o sinal para ali, pegava esse sinal daqui de Luanda, mandava para o satélite, e o satélite mandava para a tal localidade. E dessa tal localidade, essa operadora poderia criar outros serviços, poderia criar serviços para o cidadão também, interligar os seus dispositivos. Com certeza ia chegar até no cidadão comum, mas com boas políticas, não é? Boas políticas. Então, o objetivo do satélite é chegar o sinal nas áreas mais recônditas do país e ajudar muito, de que maneira? Porque nós temos locais que não tem como passar fibra, não tem como chegar o link de rádio, e não tem como mesmo, não tem vias, não tem nada suficiente para chegar ali o sinal. E há pessoas até que em Angola nunca viram um telefone. Temos que aceitar isso. Olha, o Carlos Ramalhoso diz um abraço forte, engenheiro. Fico feliz em ver jovens, particularmente do Golfo, a fazer uma da educação e cidadania. O engenheiro Carlos Ramalhoso é do Golfo. Ô Pedro, você é do Golfo? Sou do Golfo. Eu sou do Golfo. Como assim? Da onde? Angelino Cassonda. Estás a ver o Venâncio, o Kissi? O que isso é? Que isso é meu rapaz. Ele fala muito de ti também. Mas você é do Golfo onde? Eu sou do Golfo da Subzona 15. Ah, é? Eu sou dos Correios. Eu conheço. É só por causa do tempo, mas nós fizemos o primeiro ano junto na faculdade, na UAN. Depois de eu estar na UAN, apareceu uma empresa multinacional em que contratou-me e eu tive que ir fazer a formação fora. Eu fui para lá e pronto, aquela formação foi uma formação e eles na altura disseram, olha, você não vai precisar estudar, nós vamos te dar título de engenheiro, nós vamos te meter na nossa academia. Eu fiquei na academia ali muito tempo e quando voltei para cá, para Angola, fomos os primeiros a instalar os serviços da segunda, terceira geração. Hoje estamos na quarta geração, somos nós que instalamos, somos nós que fizemos esses projetos quase todos. Sim, senhora. Tá bom, engenheiro. Penso que estamos na reta final. Foi um live bastante interessante. Olha, aprendi muito sobre tecnologia, sobre
3G, 4G, 5G, afinal, há diferenças nisso. E o 3G tem voz, internet e televisão. O 5G, quais são os outros 2G que traz? O 5G, ela traz tudo e mais qualquer coisa do que as outras gerações não traziam. Ele traz maior largura de banda, maior sem comparação mesmo com as anteriores. Ele traz maior qualidade de serviço de dado, internet. Ele traz maior qualidade de voz e 5G vai permitir com que nós usamos a internet das coisas. Anteriormente, nas outras gerações, era difícil usar a internet das coisas, mas com 5G será expandido a internet das coisas. E também a latência do 5G é menor em relação à latência de outras gerações. A latência é aquela que nós chamamos de delay. A latência é o delay, é a demora. Normalmente, quando nós estamos a fazer um vídeo, temos aquela do vídeo, às vezes, escolar. O vídeo, às vezes, ter um problema. Às vezes, estamos a fazer chamada de voz. A voz, às vezes, ter aquele ruído, aquela... Então, essa demora que faz com que eu, ao se mexer, o vídeo, você veja que eu estou a demorar muito para se mexer, mas eu aqui estou a me mexer muito rápido, significa o tempo, ou o tempo de demora para visualizares aquilo que eu estou a fazer. Mas, para o 5G, o tempo de demora é muito pouco. Eu, se mandar uma mensagem daqui até Portugal, ao meu colega Hugo, com 5G, logo que eu digitar o Enter, o Hugo viu a mensagem. Mas outra geração já não. Outra geração, como 4G, a latência já é um pouco mais alta. O tempo de demora para chegar a uma mensagem é maior. O tempo de demora para ouvires a minha voz também é maior. O tempo de demora para veres a minha movimentação é maior. Então, isso é que é a latência. A latência do 5G é menor do que todas as outras tecnologias. Obrigado, engenheiro Pedro Francisco. Foi um live muito interessante. Olha, engenheiro, vamos voltar daqui a 2 semanas com outro tema interessante. Gostei muito. Ok, Estava só a te fugir, afinal aqui tinha boas coisas, pá. Está me fugir. Foi um trabalhão grande. Vamos ser do golfe, afinal, pá. Temos que promover os do golfe. Os do golfe é que mandam nesse país, pá. É verdade. Não, tá bom. É verdade. Tá bom. Não, gostei muito. Foi uma coisa muito interessante. Foi um tema muito bom. E vamos voltar a falar de um outro tema. Se calhar vamos falar do 4G. O que é que se pode fazer? 4G, o que é que a Angola deve fazer para melhorar a eficiência do 4G? Tá vendo? Porque nós não estamos usando. Tem muita coisa ainda. Exatamente. Será que já usamos o 4G suficiente para escolher o 5G? Não. Então, vamos aqui dar dicas de negócios, dar dicas de soluções que devem ser adotadas. O que é que se deve fazer com 4G para que possamos usufruir, melhorar a qualidade de vida, alavancar a nossa economia com 4G. Está vendo? Okay. O que é que se pode fazer em termos de operadora e o que é que se pode fazer também em termos individuais, cada um de nós, com o seu telefone? Como é que você pode... Há muito ainda que se diga. Engenheiro, está o convite lançado, daqui a 2 semanas, vamos abordar. Estamos juntos, muito obrigado, estamos juntos, engenheiro. Obrigado. Feliz noite, Deus lhe abençoe. Obrigado, igualmente. Obrigado. Queremos agradecer a todos que acederam à nossa live. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanharem.
Aqueles que fizeram as perguntas, nós agradecemos de coração. E aqueles que não fizeram perguntas, também agradecemos de coração pelo carinho, pela atenção, pela dedicação que tiveram aqui no nossa live. Muito obrigado. Amanhã estaremos de novo de volta, às 21h20. Vamos falar sobre a água, a exploração das águas, dos aquíferos, sobretudo na zona sul da Angola. Ngasakidila, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos juntos.